Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui, começando mais um tutorial. Vamos ver a modelagem desse Batman que foi feito em escultura. Temos toda a parte de composição de materiais, iluminação, renderização. Então a gente vai passar por tudo aqui. Esse é um tutorial que vai desde o básico até a renderização final. Então seja bem-vindo se você está vendo esse vídeo pela primeira vez ou se você está continuando os estudos. Continue a assistir, não esqueça o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo e compartilhe com quem você sabe tem interesse sobre esse tipo de conteúdo. E também temos a nossa guia de membros aqui do canal, onde você pode estar tendo acesso antecipado a todos esses vídeos que já estão lá para membros, não só desse tutorial, mas de vários outros tutoriais que já estão disponíveis, onde você pode assistir ali direto para membros, ok? E é claro que essa é uma forma também de você estar apoiando aqui esse projeto de continuar trazendo tutoriais gratuitos aqui para vocês. Você pode simplesmente só apoiar ou pode também ter acesso antecipado aos vídeos e também um terceiro nível que é acesso ao arquivo do projeto, desse projeto aqui do Batman e de todos os outros tutoriais que a gente fez aqui de Blender no canal. Então desde Blender para arquitetura, personagens e agora mais um aqui de personagens, e vamos continuar sempre trazendo mais tutoriais para vocês. Temos também agora o Valeu Demais, que você pode também ajudar em cada vídeo que você for assistindo, você contribui ali com o valor que você achar melhor para esse projeto. E também temos parcerias com cursos e addons, então não deixe de ver aqui na descrição do vídeo cursos e addons que a gente tem parceria, e com os nossos links de afiliados você vai estar ajudando também e contribuindo com esse projeto, e temos vários descontos também para vocês com esses links aqui de baixo, ok? Então é isso aí, vamos continuar com o tutorial. Vamos agora então começar a falar um pouco do Sculpt Mode, e inicialmente vamos criar um objeto, né, para que a gente possa exemplificar como utilizá-lo dentro do Sculpt Mode. E o processo, geralmente, para você esculpir qualquer coisa, você inicialmente começa inserindo um objeto na cena, então Shift A, Mesh, vou colocar um objeto qualquer, nesse caso um cubo, por exemplo, que geralmente tudo é construído a partir de um cubo para o Sculpt Mode, não por questão de que seja necessário, mas por questão de que esta primitiva, junto com modificadores de subdivisão, vão dar a você maior flexibilidade na modelagem. Embora eu poderia usar um cilindro, ou poderia usar uma esfera, qualquer coisa, e na verdade a gente vai utilizar vários deles, mas o mais usado vai ser o cubo, sem dúvida, tá? Aí aqui na barra de propriedades você tem diversas propriedades relativas a materiais, relativos a objetos, relativos à cena, relativo à luz, relativo a imagens e assim por diante. E uma dessas atribuições aqui, dessas propriedades, é referente a modificadores. Nessa aba você pode adicionar aqui, ó, modificadores, Add Modifier, e aqui você tem vários modificadores. E eles são listados aqui, organizados por categorias, são 4 categorias diferentes: modificadores, geradores, deformadores e físicos. Tá? Eles vão fazer o que os nomes dizem, né? Modificando vai modificar, se modificar, Modify vai modificar os seus objetos, o gerador vai gerar alguma transformação ou modificação no seu objeto, deformação vai deformar de alguma forma, e o físico diz respeito a várias simulações físicas que você pode fazer, como tecido, partículas e várias outras, tá? A que a gente vai usar aqui nesse primeiro momento é esse Subdivision Surface, que ele vai subdividir a sua malha. Então vou clicar aqui, Subdivision Surface, e aí veja que ele subdividiu. Quando ele subdivide, o que ele faz é adicionar segmentos e também suavizar o meu objeto. Então ele suavizou e adicionou novas linhas de construção para deixar esse objeto mais definido e mais suavizado ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, se eu vier aqui em cima e clicar na opção de Wireframe, na opção de geometria, ok? Viewport Overlay, geometria, clico em Wireframe, eu vou perceber as linhas de construção do meu objeto. Se eu deletar aqui esse modificador, veja que o meu cubo ele tem essas linhas de construção, poucas linhas. Mas se eu vier Add Modifier e acrescentar o Subdivision Surface, ele adicionou novas linhas. Aí você talvez olhe assim e pense que não, porque você está vendo as mesmas linhas de construção do cubo. Mas veja que aqui onde não tem linhas, são novas linhas que foram construídas nesse objeto. Porém, como o modificador ele é não destrutível, eu posso ainda escondê-los, né, desligando a ação do modificador,
posso excluí-lo ou posso aplicá-lo, vindo no menu aqui com a setinha e clicar em Apply, ou apertando o teclado de atalho Ctrl A. Caso eu queira ver essas linhas de construção, eu posso desabilitar a opção Optimal Display, que é essa opção aqui. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Optimal Display. Essa opção aqui, o que ela faz é visualmente limpar a minha cena. Então, um monte de linhas que tem no meu objeto, ele diminui elas para que visualmente ele fique menos poluído. Se eu desmarcar ela, eu consigo ver agora todas as linhas de construção do meu objeto. Ok? Quando eu aplico o meu objeto aqui, meu modificador, clicando em Apply, então essas linhas são de fato agora aplicadas no meu objeto e agora eu consigo vê-las. Se eu aplicar mais um modificador, né, Subdivision Surface, que inclusive eu posso fazer ele também por meio de teclas de atalho, tá? A tecla Ctrl 1, Ctrl 2 ou Ctrl 3 aplica também o modificador Subdivision Surface. Vou botar aqui Ctrl 1, com o objeto selecionado, claro, Ctrl 1. Veja que ele suavizou ainda mais e colocou mais linhas de construção. Se eu desligar o Optimal Display, eu vejo ali mais linhas de construção, tá? Então aqui serve para otimizar a sua cena, enxugando aqui a sua visualização. Quando eu aperto o Ctrl 1, ele aplica o modificador Subdivision Surface com o Level Viewport em 1. Ok? Se eu apertar Ctrl 2, ele vai botar 2 subdivisão, Ctrl 3, 3 subdivisão, e se eu colocar Ctrl 0, ele vai desligar todas as subdivisões que eu tenho no meu objeto. Isso apenas na Viewport, tá? Porque se eu renderizar, ele vai renderizar com 2 níveis aqui de subdivisão. Então eu vou voltar aqui, Ctrl 1 e vou dar um Apply. Vou colocar logo 2 e vou dar um Apply aqui. O Apply, como eu já disse, pode ser por meio da seta e clicar em Apply ou Ctrl A aqui em cima. Falando ainda sobre atalhos, se eu apertar o A, ele vai colapsar ou expandir aqui o modificador. Porém, eu preciso estar com o mouse em cima dele, tá? Se eu tiver com o mouse aqui, ó, aperto o A e nada acontece. Tem que estar com o mouse em cima dele, aperto o A, ele contrai. E se eu botar o mouse em cima dele e apertar A, ele vai expandir. Então, dica aí de produtividade. Ctrl A, com o mouse em cima dele, ele aplica o modificador. Ok, vou voltar aqui no Viewport Overlay, Geometria e desligar aqui esses wireframe, que são as linhas de construção, porque eu não quero vê-las aqui. E vou suavizar aqui esse objeto. Quando ele estiver sempre quadriculado assim e você quiser suavizá-lo, basta clicar com o botão direito e escolher aqui no menu a opção Shade Smooth. Essa opção Shade Smooth vai suavizar aqui o seu objeto. Então vamos agora entrar na aba de escultura. Posso entrar por aqui ou pressionar aqui o Ctrl Tab. Opa, Ctrl Tab não, apenas o Tab, né? Já que eu mudei o modo dele funcionar aqui, que ele vai vir para o Sculpt Mode. Ok? E aqui a gente vai começar a ver aqui as ferramentas de escultura, como trabalhar com elas. Inicialmente eu vou voltar um pouco isso aqui, para que a gente tenha espaço aqui para trabalhar. Ok, então vamos lá. Aqui temos todos os nossos brushes, que são nossos pincéis de escultura, que a gente chama de pincéis, tá? De brush, mas eles são como que as ferramentas do escultor tradicional, né? Todas aquelas ferramentas que o escultor tradicional usa, espátulas, sei lá, lixa, tudo que ele usa ali é o que você tem aqui por meio desses brushes. Cada um desses vai executar uma função daquela. Por exemplo, se eu quero dar um risco no meu objeto, vamos supor que o escultor pegou um riscador lá para riscar a sua massa, para fazer tipo uma cavidade nela. Então vou pegar aqui a ferramenta de Draw ou de Draw Sharp, tanto faz. E todas as duas aqui elas têm a mesma propriedade. A única diferença é que elas são propriedades inversas. E vou mostrar como isso funciona. Por exemplo, se eu pegar aqui o meu mouse e clicar em arrastar, você não vai ver nada porque a resolução aqui está baixa e a força também está baixa aqui do meu brush. Então eu vou aumentar aqui a força para 1 e vou passar e arrastar aqui. Aí você consegue perceber que ele deu uma pequena deformada aqui, ele colocou um volumezinho aqui no meu objeto. Então ele riscou, só que riscou puxando para cima, ele não riscou cavando
Se eu apertar o Ctrl e passar novamente, ele agora risca cavando. Para você ver isso melhor, vou dar um Ctrl Z aqui, vou voltar aqui no modo de Object Mode e vou adicionar aqui mais alguns segmentos. Então vou apertar Ctrl 3, dar um Ctrl A aqui e agora sim vamos voltar aqui. Veja que ele está com mais densidade, tá? Então eu vou voltar aqui no Sculpt e agora com o Ctrl apertado eu clico e arrasto, ó. Veja que ele faz essa cavidade, ó. E se eu arrastar sem o Ctrl, ele faz essa elevação, ó. Entendeu? Então ele riscou para cima, criando, vamos supor que riscou a pele ali e ele teve uma reação alérgica, né? Que é expandir, criar ali um volume, né? Quando você leva uma picada de mosquito, que ele incha, né? Então é basicamente isso. Ele riscou aqui, então como resultado ele inchou. E com o Ctrl apertado, ele risca para dentro, é como se fosse agora um objeto pontiagudo que vai riscar rasgando a pele, né? Então ele faz isso aqui, essa cavidade. A distância dessa cavidade ela é relativa aqui ao radius, que é o tamanho da ponta do meu pincel. Eu posso aumentá-lo ou diminuí-lo através do botão aqui de radius, ou posso fazer por tecla de atalho, que é o mais convencional, a tecla F. Quando eu aperto F, eu posso aumentar e diminuir. Nesse ponto eu não preciso ficar com F apertado, viu? É só dar um toque nele, soltar e aí mover o mouse para lá e para cá, que aí você já tem o aumento e diminuição do raio do seu brush. E aqui se eu com o Ctrl riscar de novo, ó, veja que o risco ele fica menor. E aqui eu tenho a força do brush, tá? O brush também tem uma propriedade de smoothing, que é suavidade. Então se eu apertar agora o Shift F, eu tenho aqui a dureza desse pincel, se ele vai ser mais duro ou mais smooth ou mais suave, tá? Eu posso controlar por ali também. Ok, esse outro aqui, como eu disse, Draw Sharp, ele faz a mesma coisa do Draw, que é simplesmente fazer esse relevo ou essa cavidade, só que ele faz o inverso. Por exemplo, se o padrão desse é riscar e ele elevar, o padrão desse é riscar e ele trazer para baixo. Ok? E ao passo que esse, com o Ctrl que ele cava, esse com o Ctrl joga para cima. Com o Ctrl apertado, ó, ele joga para cima. Percebeu? Só aumentar o raio dele aqui. Opa, tá muito grande. Cuidado com esses raios, são muito sensíveis. Aqui sem o Ctrl e com o Ctrl ele puxa para cima. Então a mesma coisa desse, porém inversa. Se tiver alguma propriedade diferente dele, é muito sutil, talvez relativa com a suavidade dele. Talvez um seja um pouco mais duro e o outro um pouco mais suave. A única diferença é essa, mas basicamente os dois são a mesma coisa. Vou dar um Ctrl Z aqui até limpar a nossa bolinha aqui. Aqui esses dois, temos aqui o Clay e o Clay Strips, também fazem a mesma coisa, que é inserir massa ou acrescentar volume nos nossos objetos, como se estivesse colocando mais massa. A diferença entre eles é que um é mais grosseiro e o outro é mais suavizado. Então vamos testar aqui. Esse primeiro, eu passo, ele insere aqui malha para mim. A subdivisão está baixa para esse pincel. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aqui no modificador e acrescentar um Multi Resolution, que é um modificador próprio para a escultura, que tem o mesmo efeito de Subdivision Surface, porém ele é próprio para a escultura, embora pode ser usado fora da escultura também, mas ele é bem característico aqui da escultura. Aqui eu vou dar um Subdivide e ele subdivide essa malha aqui, e agora eu tenho mais subdivisão. Então quando eu passar o mouse aqui, você vai conseguir já ver alguma coisa, tá vendo? Ele vai adicionando malha aqui, ó. À medida que eu for passando, ele vai adicionando mais e mais e mais e mais, tá? O outro faz a mesma coisa, porém veja que é de modo mais grosseiro, dá mais volume, é mais grosseiro e fica marcado. Ele fica com essas marcações típicos da escultura tradicional, que é bem bacana. Muitos usam até isso para fazer a estilização das suas peças, dando uma característica de riscado mesmo, para dar um toque mais artístico e mais tradicional. Ok? Dessas ferramentas todas aqui, poucas você vai usar, muito poucas mesmo, até porque dá para fazer um trabalho completo com no máximo 5 ferramentas dessa.
e outras você vai usar em momentos pontuais apenas. Então não vale a pena a gente ficar abordando detalhe por detalhe de cada uma delas, talvez entrar em configurações técnicas, tipo, aqui você muda isso, aqui você muda aquilo. Não adianta nesse momento, até porque o nosso projeto não vai exigir que a gente faça nada disso. Mas você pode depois buscar informações a respeito disso, que só tem a somar com certeza. Então, para não perder tempo abordando cada uma delas, vamos ver só mais algumas necessárias aqui. Como por exemplo, essa inflate, ela infla aqui o nosso modelo, ó, vai inchando ele, criando uma bolha. E isso é ideal, por exemplo, eu quero aumentar a espessura da perna, por exemplo, a perna está fina, eu vou inflando ela, ela vai ganhando volume. Então é bem legal isso aqui. Esse outro aqui, ele é o crease, ele faz marcações, ó. Ele pega a minha malha e puxa os dois lados para o centro. Veja que esse lado foi puxado para cá e esse para cá. Ela vai puxando para o centro, fazendo uma cavidade. Esse aqui é o smooth, ele suaviza. Eu clico e arrasto, ele vai suavizando, como se fosse uma água na minha argila ou no barro, né? Eu molhei ali o barro e passei o dedo, ele começou a suavizar com aquele barro liso, né? Eu começo a alisar as superfícies. Esse brush de smooth, eu posso ativá-lo rapidamente, independente do brush que eu estiver usando. Por exemplo, eu estou com esse aqui, por exemplo, adicionando massa. Eu adicionei demais, não quero tanta, então eu aperto o Shift, ele muda provisoriamente para o Smooth, embora não esteja vendo ele ativado, mas o efeito agora é o dele. Então quando eu passar o mouse, ele vai agora suavizar. Se eu soltar o Shift, ele volta a funcionar como o brush que eu estou ativado no momento, tá? Então com o Shift ele apenas muda provisoriamente, soltei e ele volta. Então com isso eu consigo desenhar, riscar e suavizar rapidamente aqui, sem precisar vir para o Smooth. Só vem para o Smooth quando eu quero alterar a força dele, coisa que eu não consigo fazer quando estou com outros brushes ativos. Eu tenho que vir para ele, tá? Com os outros, se eu alterar a força, vai alterar a força desse brush e não do Smooth de suavização, beleza? Ok. Esses aqui, eles vão, como o nome diz aqui, ó, flatten, ele vai planificar aqui a superfície. Ele vai deixar chapado aqui a área como se fosse uma lixa. Esses aqui também tem a mesma característica de lixar, porém cada um com uma leve diferenciação, que é tão mínima que não vale nem a pena analisar agora. Esse outro ele faz o mesmo do crease, porém ele vai planificar aqui, porém criando essa lateral também. Ele vai não só criar a ponta para cima, mas vai planificar alisando aqui na direita e na esquerda. Vai alisar dos dois lados e planificar no meio. Porém, diferente aqui do crease, que puxa para dentro, esse puxa para cima. Com isso eu consigo criar quinas aqui em alguns pontos do meu modelo. É interessante, por exemplo, fazer marcações no rosto, no nariz, na região dos olhos, ali nos supercílios e assim por diante. Esse aqui também é um pinch, ele vai também fazer o mesmo que o crease, ele vai puxar para dentro. E aí eu consigo puxar, ó, ele puxa os dois lados para dentro, para o centro, e cria também áreas mais agudas. Então, basicamente a mesma coisa com leves sutilezas. Aqui temos os brushes mais usados, que é o de mover, que é esse grab aqui, tem ali a letra G. E aí você pode aumentar aqui o tamanho, por exemplo, e sair puxando aí, ó. Ele vai mover aqui, como se estivesse com o dedo distorcendo ali a sua argila. Esse outro aqui é o Elastic Deform, ele vai fazer a mesma função do mover, porém ele vai mover mais suavizado. É como se ele tivesse um soft select ali, que vai, quando você puxar, ele vai influenciar mais aqui no seu modelo e vai trazer as coisas de maneira mais suave, não tão dura quanto esse aqui, que influencia pouco, mas traz de maneira mais dura, tá? Então é puxar mais suave. Esse aqui, Snake Hook, como o desenho dele mostra, ele vai permitir você criar esses tentáculos aqui. Você pode usar para criar cabelos, pode usar para criar chifres e várias outras coisas referentes a tentáculos. Você clica e arrasta, ele vai criando aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui o brush. Ó, ele cria esses tentáculos aí, muito legal para você criar aí alguma coisa interessante aí. Beleza? Ok. Daqui para baixo a gente vai usar muito pouco. Tem simulação de tecido aqui, tem esse aqui que é como se fosse um soft select para relaxar
as arestas do seu modelo. Tem esse daqui abaixo que a gente vai usar de pintura aqui, ó, para pintar o seu modelo. A gente clica aqui no pincel, escolhe a cor desejada e basta pintar aqui no seu modelo. Deixa eu ver aqui, ele não suporta pintura com o Multi Resolution sem estar aplicado. Então nesse caso eu vou dar um apply. Ele não permite aplicar por aqui, então eu preciso vir para o modo Edit Mode, ok, para poder aplicá-lo. Aí detalhe, porque quando eu vim aqui para, por exemplo, o Object Mode, ele perdeu aquela característica, aquela aparência, e quando eu volto ela está lá. Isso acontece pelo seguinte: o modificador ele está apenas com o modo Sculpt e o Render ativado, ou seja, aquelas transformações não estão visíveis no Viewport. Para que elas sejam visíveis, eu clico aqui e adiciono um segmento, ok? Então as distorções aparecem aqui. Então isso é uma forma de eu tornar mais suave aqui o meu modelo. Para visualização não vou ver o efeito, mas dentro do modo escultura eu vou ver, e na renderização também eu vou ver. Isso funciona para deixar mais leve a sua cena. Se você quiser aplicar, basta vir aqui e Apply no modo Object Mode, e agora sim as mudanças estão definitivamente aplicadas no seu objeto. Então vamos voltar para lá. Opa! Para a gente ver a pintura, né? Já escolhi aqui o pincel de pintura, Paint, escolhi a cor vermelha, e agora é só passar no seu modelo que ele vai começar a pintar. E essa pintura é relativa à quantidade de vértices, tá? Porque ela é uma pintura de vértices, ela pinta através dos vértices. Então, como os vértices estão próximos, as cores se encostam e você vê o objeto pintado como um todo. Aqui você tem a força da pintura, e é dessa forma que a gente vai pintar o nosso modelo. Você pode misturar várias cores aqui e pintar normalmente aqui como você faria em qualquer outro software de pintura convencional. Vou mudar aqui um amarelinho também, ó. Você pode adicionar cores em cima de cores. Esse dedinho aqui é o Smooth, você vai misturar as cores, ó. Eu só acho ele muito agressivo, também está na força 1, claro, né? Deixa eu deixar bem suave. Você vai misturar aqui, veja que ficou suave até demais. Vai conseguir misturar aqui as suas cores, ó, fazendo aqui um gradiente bem legal. Isso é uma questão de ter paciência e de ir trabalhando aí um conceito artístico bem legal. Inclusive, ó, se criar uma forma parecida com essa e misturando as cores corretamente, você pode criar um fogo aqui, uma simulação de um fogo bem legal. Então você pode criar vários gradientes interessantes aqui, umas pinturas bem punk, utilizando então essas ferramentas de pintura. Até o momento, nessa versão, só tem essas duas ferramentas, que é pintura e suavizar a pintura. E já está de bom tamanho para nós, tá? Tem uma outra aqui, se eu não me engano, uma terceira, que na verdade é relativa à pintura, mas é pintura a partir da máscara, tá? Você tem máscaras, você consegue pintar somente a região da máscara. Então esses são os brushes que a gente vai utilizar aqui. Aqui tem alguns outros brushes que a gente não vai usar, como movimentação. A gente não faz esse tipo de movimentação aqui dentro. Se quiser pode fazer, mas a gente não vai fazer, tá? Outros brushes interessantes que vale a pena mencionar são os brushes de máscara. Temos aqui esse Box Mask, que a gente consegue mascarar o nosso objeto. Por exemplo, clique e arrasto, tudo que está dentro dessa caixa, quando eu soltar, vai ser mascarado. Então, quando eu fizer uma transformação, por exemplo, com o G de mover, eu não consigo mover o que está dentro da máscara, ele protege ali. Para remover a máscara, eu aperto Alt M e ele limpa ali a máscara, e aí eu consigo trabalhar no meu objeto. Tem outras formas de máscaras aqui, que é o Laço Mask, que eu posso fazer um laço aqui, ó. Fica fácil mascarar dessa forma também. E tem um outro aqui, que é o Line Mask. Aí eu clico e arrasto, ele faz essa linha. Com a barra de espaço eu movo ela, solto a barra, posso rotacioná-la, com a barra movo de novo. E veja que ele tem aqui, tá muito escuro aqui, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele tem um leve gradiente da barra para baixo. E da barra para cima não tem esse gradiente, então tá mais escuro embaixo e em cima tá claro. A parte que tá escura é a parte que será mascarada quando eu soltar o mouse. Então olha que legal, com isso consigo fazer máscaras com isso aqui. Alt M para limpar. Aqui eu tenho essa opção Box Hide, que é esconder a máscara ou esconder a parte mascarada. Se eu clicar e arrastar, eu crio uma máscara
Então, o lado que está dentro aqui vai ser escondido, vai ser mascarado e escondido, né? Então ele esconde aqui, ó. Para ele voltar, Alt H, que é o botão de revelar objetos escondidos dentro do Blender. H esconde, Alt H desesconde, ok? Porém aqui eu preciso ter uma máscara para esconder. Alt H desesconde, tá? Só apertando H, ó, nada acontece, tá? Só acontece no modo Edit Mode e Object Mode, tá? Esse outro aqui é igual a máscara, tem até ferramentas semelhantes, ó, box e laço. Só que em vez de criar uma máscara, ele na verdade cria uma máscara, só que uma máscara de pintura, uma máscara de cor. É como se fosse, apenas comparando para exemplificar, é como se fosse os polygroups lá do ZBrush. É o equivalente a isso, tá? Então para que servem? Eu posso mascarar, por exemplo, partes do meu objeto. Por exemplo, criei aqui um polygroup, um face set, como é chamado aqui, para essa área. E ela serve agora para eu, caso eu queira trabalhar somente com essa parte do modelo, eu posso escondê-la. Então agora sim o H funciona aqui. Com o mouse em cima da cor, eu pressiono H e todo o resto some, é escondido. Eu trabalho apenas com isso aqui. E aí, Alt H, eu volto os objetos, tá? E quando eu tenho objetos com várias partes, eu posso vir aqui no menu de Face Set, escolher aqui Initialize Face Set by Loose Part, e aí cada parte do meu modelo vai ter uma coisinha diferente. Ok? Então basicamente serve para isso, tá? É bem legal de trabalhar com isso aqui. Aqui tem algumas ferramentas de recorte, Box Trim e Select Trim, que eu não recomendo usar porque pesa muito aqui, pelo menos no meu computador. Eu gosto mais dessa aqui, ó, Line Project, que ela corta também de maneira muito mais rápida, mais efetiva, mais fácil aqui, ó. Clicou, arrastou, ó, ela faz o corte rapidamente. Eu não sei se ela basicamente corta ou se ela faz o mesmo que o ZBrush faz, que é de comprimir, achatar ali o objeto. Vamos tirar essa prova dos 9, talvez pegando aqui, ó, pegando aqui no meio, por exemplo. Pelo formato do desenho aqui a gente vê que ele realmente não cortou, ele fez igual que o ZBrush faz, ele achata tudo ali para o centro, juntando tudo ali. É de certa forma um corte, né? Mas na verdade é uma planificação do seu modelo, né? Porque você tenha cortes aí rápidos, interessantes, porém na prática, né, na real ele não corta, ele comprime ali os objetos. Se você for olhar direitinho, tudo que o ZBrush tem, o Blender tem também. A diferença é que o modo de trabalho é um pouco diferente, você precisa entender aqui os conceitos, mas é a mesma coisa. Por isso que quanto mais eu estudo o ZBrush, mais eu gosto do Blender, porque eu percebo que não tem necessidade do ZBrush, tudo o cara faz aqui sem bronca nenhuma, tá? Então é isso aí. Essas outras aqui de corte eu falei que pesa e de fato pesa, tá? Nesse modelo simplificado pode ser que não pese. Então deixa eu fazer o teste aqui. Ó, veja que ele já vai calcular, então ele demora para processar. Então é por isso que eu não gosto dela, porque ele vai primeiro calcular essa área para poder fazer o corte, e isso leva um tempo, dependendo da densidade do seu modelo, isso leva uma eternidade. Então eu não devia nem ter feito isso, não sei qual vai ser a reação aqui do computador, que o bichinho é fraquinho. Então vamos aguardar aqui esse processamento, e após isso eu vou mostrar para vocês as configurações do meu computador, para vocês verem o quão simples e modesto ele é. Então vamos aguardar aqui. Infelizmente isso foi um erro, pode demorar um bocado, mas vamos aguardar. Isso no meu computador, tá? Já vi pessoas usando em computadores mais robustos e foi até rápido, né? Tão rápido quanto a ferramenta anterior que a gente usou. Não sei se realmente tem a ver com o processamento do computador ou se essa realmente é uma ferramenta que tem essa característica negativa de demorar. Então por isso que para o corte eu uso somente essa aqui, ou corto voltando lá para o modo Edit Mode e cortando por lá, o que também em alguns casos é interessante também de fazer. Em alguns casos também já não é
porque vai depender muito da sua densidade do modelo. De repente você tem um humano aqui, por exemplo, muito denso, e aí você leva para o Edit Mode, para ele entrar no Edit Mode processando toda essa geometria, também vai pesar, também vai demorar, ok? Então até aqui você viu todas as ferramentas básicas de escultura e é com elas que a gente vai trabalhar. Não sei se ele vai conseguir processar aqui agora. Então vamos encerrar essa aula por aqui. E no próximo vídeo então eu vou lhe mostrar as configurações desse computador que eu estou utilizando. E também vamos inserir a nossa imagem de referência para o projeto principal dentro do Blender, para que a gente possa já começar a escultura do nosso personagem. Ok? Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.